As artes com resina estão ganhando aí espaço e caindo no gosto de diversas pessoas que buscam por um objetivo, um significado, né? E que seja diferente para presentear ou para marcar alguma recordação pessoal. Aqui em Aracaju, diversos artesãos se destacam, incluindo a jovem Lumara Iuli, que nós iremos conhecer um pouco mais da história e do trabalho a partir de agora. Quantas vezes matamos a saudade de momentos especiais através de objetos? Você um dia veio conhecer uma técnica em resina que eterniza momentos especiais. O artesanato em resina é uma técnica que tem ganhado bastante repercussão pela beleza de suas peças e como elas conseguem preservar objetos que, por muitas vezes, possuem valor sentimental. Que tal eternizar o buquê do seu casamento numa peça personalizada? Através da resina, isso é possível. Uma arte para ficar eternizada na memória e também na palma da mão. Pois é, a arte em resina, que quem vai falar mais sobre ela é a Lumara Iuli. Ela que é engenheira de formação, mas que entrou nesse mundo do artesanato, colocou o seu toque, o seu talento. Mas eu quero primeiro saber como foi que surgiu essa paixão pela arte em resina. Essa paixão pela arte de resina surgiu em meados de novembro de 2021, que foi próximo à data do meu casamento. Eu estava à procura de porta-aliança, só que os convencionais que eu via e que eu tinha acesso não me satisfazia. Então eu comecei a pesquisar sobre alguns outros objetos de outras formas. E aí eu comecei a pesquisar sobre, apareceu para mim essa arte em resina e eu comecei a ter acesso sobre cursos em resina. Logo após eu descobri também a eternização de buquês, de flores em geral. E aí eu fiz o curso também de eternização de flores e foi daí que começou a surgir peças, encomendas de noivas, querendo muito que o seu buquê fosse eternizado, cordão umbilical de crianças também, eternizado na resina, dentes, biojoias. Dente de leite, né? Dente de leite. As mães me procuram para eternizar aqueles primeiros dentes que caem. Então, foi daí que começou a surgir. As encomendas foram aparecendo de forma bem orgânica. Uma pessoa que indicava para outra, que fechava um pedido e aí me indicava, postava nas redes sociais hoje, que é o grande marketing, né, de qualquer um. Então começou a cada um postar as suas peças que faziam e como era novidade, acabou que chamou a atenção de muitas pessoas. E as pessoas vinham a mim para encomendar, só que na época eu não tinha não imaginava comercializar esse tipo de peça. Porque na época que eu fiz, era para consumo próprio, era para realmente confeccionar uma porta-aliança para o meu casamento. Quando eu finalizei, eu tinha um grupo de noivas, que a gente fazia parte, todo mundo, aqui de Aracaju, que estava com casamento para 2021 e 2022 também. Aí eu postei no grupo despretensiosamente, só para mostrar às meninas o meu porta-aliança. Porque lá a gente sempre dividia, né, os dias, as coisas, os fornecedores de casamento e tudo mais. E aí elas ficaram loucas, enlouquecidas. Eu quero, também faço o meu. Foi daí que fiz a minha primeira peça, que foi o meu buquê de flores, que eu eternizei também. Que foi uma bandeja na época. Eu postei no grupo também das noivas e elas ficaram loucas. Vou querer também. Vou querer também. Eu também quero. Por favor, faça o meu. Por favor, faça o meu. Só que eu não imaginava que isso fosse se tornar um comércio. E graças a Deus vem dando certo. E eu adoro fazer, sabe? Era um hobby que hoje virou também uma profissão. E olha que bacana. Tudo surgiu da necessidade dela, que acabou despertando todo esse olhar e o interesse também das outras noivinhas do grupo, né? Que aí depois, vamos lá, você começou com porta-aliança, foi para a parte de buquê e a clientela foi aparecendo para fazer outros trabalhos. Foi um desafio para você? Foi um desafio, porque em 2021, esse ramo de artesanato em resina, ele era muito iniciante e tudo. Então, assim, a maioria dos conteúdos que eu precisava ler, entender, era tudo
importado, era tudo dos Estados Unidos, China. Traduzir. Tinha que traduzir tudo. Então, foi começando em São Paulo, nessas grandes cidades, nas metrópoles maiores do nosso país, foi começando, algumas pessoas foram já dando cursos e foi a partir daí que eu comecei. Comecei fazendo curso de resina, logo após fiz o meu porta-aliança, que foi a minha primeira peça. E depois, posteriormente, fiz o curso de eternização de flores e eternizei o meu buquê. A partir daí, só foi fazendo mais cursos e mais cursos para poder me aprimorar e usar de outros objetos para eternização. Como, por exemplo, tem a eternização de PET hoje, que a procura também está muito grande. Como é que ela é feita? Tem a eternização de pelos e a eternização de cinzas. Então, a cliente me procura, me entrega os objetos, que na maioria das vezes ou é cinza ou é pelo, e aí eu começo o processo de eternização na resina. O pelo fica solto ou ele fica em volta de alguma coisa? Ou ele fica solto dentro da parte da resina? Não, geralmente eu monto uma figura, um coração, algo assim, ou eu já peço para que quando elas me mandem as mechinhas com a Xuxa. Que aí daí eu começo a entender melhor o que elas querem. É tudo muito artesanal, real mesmo, de conversar com a cliente, saber o que ela realmente está querendo com aquela peça, entender qual o objeto, grande, pequeno, médio, que ela quer, que ela prefere também. Então, assim, os pingentes, em relação aos pingentes que são de dentes, são geralmente bem pequenos, mas existem peças maiores que as clientes pedem com mais dentes, com flores, com foto, com dados. No pingente, como é muito pequeno, então só cabe pouca coisa, né? Então, vai depender da intenção da cliente também. Você falou em a cliente. Normalmente são mais mulheres? 90%. Da minha clientela é feminina. Muito poucos homens procuram, a maioria procuram para dar de presente a sua namorada, noiva, esposa. Então, a procura é muito mais de mulheres, sim. Observando aqui as peças, você fica impressionado com, primeiro, a beleza, né? Porque a resina, além dela proteger ali tudo que está coberto, ela também dá uma sofisticação, é muito bonito, né? Hoje a palavra do momento é encapsulada. Encapsulada. Então as flores ficam encapsuladas. E a resina, depois de cura, ela é um acrílico, né? Então vira um acrílico. Não é inquebrável, mas é bem resistente. Se tiver cuidado e seguir os passo a passo que eu mando a partir do momento que eu entrego a peça, provavelmente vai ser para o resto da vida essa peça. Olha que bacana. Bom, mas a gente está curioso também para poder saber como funciona esse processo de produção, né? Porque a gente está vendo aqui as peças, tem flores, tem também aqui cordão umbilical, né? Tem frases com algumas flores aqui. Qual é o primeiro passo para se produzir um artesanato como esse? Então, o passo a passo, geralmente, eu sempre envio para a cliente quando ela me procura. Na maioria das vezes, a via de comunicação é o WhatsApp. Então, elas me mandam uma mensagem falando que tem interesse em eternizar o buquê. Eu passo todo o passo a passo, tanto da eternização, que é o processo, quanto o passo a passo dos cuidados com o buquê até ele chegar a mim, certo? Então, existe uma necessidade de embalar o buquê de uma forma correta para que as flores permaneçam saudáveis até elas chegarem a mim. Isso é importante, né? Porque acontece o casamento, né? Eu só jogo o buquê, tem aquela festa toda, mas para chegar para você tem que chegar assim, meio inteiro, né? Tem que chegar intacto. Geralmente eu peço, quando a noiva entra em contato comigo antes da cerimônia de casamento, eu falo para ela que procure um outro buquê para jogar, fale com o seu cerimonialista, né? Para que possa pegar um buquê extra e jogar lá para manter a tradição. Mas que o buquê que ela deseja eternizar mantenha intacto. O processo é o seguinte: elas envolvem o buquê no papel toalha, põem uma sacola plástica dessas tradicionais do supermercado e põem na geladeira o buquê, até o dia de me entregar.
eu peço que no máximo me entregue com 72 horas a partir do momento que você recebe o buquê, para que as flores permaneçam com um aspecto saudável. Depois de retirado da geladeira, ponho na sacola de papelão, que é mais resistente, e trago até a mim. Aí, elas trazem o buquê e eu entrego a peça, eu faço a entrega da peça pronta. Assim que o buquê chega até a mim, eu faço o tratamento das flores, que é a corta da flor correta, faço a limpeza das pétalas se necessário e vou selecionando as flores mais saudáveis, para que a peça fique também com um aspecto bem mais bonito, porque a peça depende muito desse processo, depende muito do cuidado com esse buquê. Posteriormente, faço um layout no molde na peça que elas escolhem. Exemplo, esse aqui é o coração, é o queridinho das noivas, esse é o carro-chefe. Geralmente, quando elas me mandam que querem o coração, eu pego um molde que eu tenho para justamente só montagem de layout, monto o layout, tiro foto e mando para cliente. E aí a gente vai fazendo os ajustes. Gostou? Quer adicionar mais uma outra flor? Quer fechar mais um pouco aqui? Colocar um pouco mais de flor? E aí a gente vai seguindo. Ela dando o ok, eu prossigo para a parte da desidratação, que é onde eu pego essas flores e coloco ela no produto, que é esse produto que faz esse processo de desidratação, que dura em média, vai depender da flor. Tem flores que desidratam mais rápido, que elas são mais finas, tem menos água. E tem flores que desidratam mais devagar, então demora um pouquinho mais. O processo dura em média de 10 a 15 dias, certo? Depois desse processo de 10 a 15 dias da desidratação, aí eu retiro as flores da desidratação e vai para a parte da prensa floral, que é onde eu consigo fazer com que ela fique com a espessura para que caiba no molde. Após a prensa, que dura em média 24 horas, depende também do tipo da flor, do tamanho, de inúmeras coisas, né, que envolve a flor. Então, a partir do momento da prensa, quando eu retiro ela e vejo que ela já está adequada para aquele tipo de molde, ela já vai para a parte da eternização, que é a parte da resina em si. Então, montando aí e já com a resina, ela é líquida, né? Só que depois, para ficar assim rígida, quanto tempo mais ou menos? Então, aí vem mais um processo. Cada camada de resina eu preciso respeitar um tempo de 6 a 8 horas, certo? A parte da cura total da resina é com 72 horas. Então, mesmo que eu finalize a peça, eu não posso entregar ela no mesmo dia, mesmo até que a resina já esteja rígida, seca ao toque. Mas ela ainda não está curada. Então eu preciso realmente esperar, após a finalização de todas as camadas, eu preciso desmoldar e esperar 72 horas. Tem uma coisa que chama a atenção, que é além do objeto que está aqui encapsulado, né, como ela estava falando, tem também alguns brilhos. Depois, quando finaliza, tem também um tipo de impressão aqui. Como é que funciona essas letras? Isso, mais um outro processo. Quando eu vou montar o layout, eu geralmente converso com as clientes e pergunto a elas o que elas querem gravar na peça delas. E elas me mandam geralmente os nomes e a data do casamento e uma frase bíblica. Na maioria das vezes a frase já vem até no convite e elas querem mais uma vez eternizar aquele momento e colocar na peça dela. Essa impressão ela é feita num papel transparência, certo? É uma impressão a toner num papel transparência, certo? Eu mando para a gráfica tudo e eles me devolvem num papel transparência a impressão. Gente, é realmente muito lindo, muito lindo. Além dessa parte aqui que ela exemplificou sobre peças relativas ao casamento, que no caso é o buquê, para eternizar o buquê, chama a atenção também aqui os pingentes, os brincos também, sim, né? Porque assim, tudo é motivo, né? Inclusive aqui, essa peça aqui que é lindíssima, com um cordão umbilical aqui do bebê. É para a vida toda, né? É para a vida toda. Tendo os cuidados necessários, essa peça será para o resto da vida. E essas biojoias fazem o maior sucesso, né?
As biojoias está entrando no catálogo esse ano também, porque já havia vários pedidos, né, de joias em flores eternizadas também. E aí eu comecei a fazer, que é esse pingente, são pingentes na maioria das vezes, orquídeas, e os brincos de orquídeas também. E o processo é diferente das outras placas? É um pouco mais detalhado, porque como a peça, a flor é separada, então eu preciso fazer um processo de lapidação maior. E o acabamento também, são muitas camadas e são mais camadas de acabamento também. Mas o processo é praticamente a mesma coisa, só dá um pouquinho mais de trabalho. Sempre eternizando, né? Sempre eternizando. Eternizar. Ato que diz muito sobre o valor de momentos importantes em nossas vidas. Algo que, para o artesanato em resina, significa perpetuar numa peça a importância do que está guardado no coração. Gente, que trabalho incrível, né? Parabéns, Lumar, é um verdadeiro talento. Eu mesmo fiquei muito impressionado com as peças, muito talento e, inclusive, uma excelente dica para presentear alguém e também se presentear, que é muito bacana.